Esse último mês, de fevereiro, a revista Veja publicou, na sua última edição, uma matéria de capa intitulada Civilização Barbárie. E os autores da matéria estavam propondo uma reflexão a respeito dos acontecimentos ocorridos no final do mês de janeiro e no início do mês de fevereiro, acontecimentos que nós tomamos parte. Por exemplo, aquele jovem que foi acorrentado pelo pescoço lá com uma espécie de cadeado de bicicleta, né? O outro fato que a matéria trazia foi aquele jovem que foi assassinado por um rapaz que estava de moto e acabou atirando nele. E o outro fato foi aquele ocorrido no metrô, aquela confusão gigantesca que teve lá no metrô. E os autores da matéria, eles propõem uma reflexão assim: a que ponto o ser humano ele está chegando a cada dia? Ao mesmo tempo que o ser humano está evoluindo, né, economicamente, intelectualmente, ele se volta a fazer práticas que, na verdade, eram bárbaras, eram práticas que nós lemos nos livros de história e ficamos chocados, né? E, concluindo a matéria, eles falaram que o que está acontecendo hoje é a falta de... não é a falta... Esqueci o termo que eles usaram. Mas, enfim, que as pessoas estão mais intolerantes. É isso que é colocado. As pessoas estão mais intolerantes. Queridos irmãos, nós vemos esses acontecimentos e nós nos questionamos: para onde que caminha isso? Para onde caminha a história? Para onde caminha? Será que tem um fim? Será que tem um propósito nessas coisas que acontecem? Que propósito existe, meu Deus, em uma criança, antes de completar os seus 10 anos de idade, ser abusada? Que propósito existe numa família estar indo viajar de carro e ter o seu carro ali, uma carreta passar em cima e matar todo mundo? Que propósito existe numa criança nascer com uma doença rara, uma má formação, que impossibilite que ela viva por no máximo 2 anos de idade? Que propósito existe nisso? Será que existe um fim para isso? Será que tem um propósito na história? Afinal de contas, para onde caminha a história? São questões que surgem muitas vezes na mente das pessoas. Os gregos tinham uma visão da história assim, que a história era cíclica, ou seja, tudo acontecia e nunca caminhava para um fim. A história, ela só se repete, nunca caminha para nenhum fim. Os ateus creem que a história é uma sucessão de fatos que não tem explicação, não tem propósito algum. Mas, queridos irmãos, e para nós? O que a Bíblia nos fala a respeito da história, do fim das coisas? Pela Bíblia nós entendemos que a história ela é linear, ou seja, ela caminha numa direção, ela caminha para um fim. Ela não é nem cíclica e ela não é sem propósito, ela tem um fim, ela tem um meio. E diante dessa sociedade caótica que nós vivemos, nós podemos entender essas questões não à luz da ciência, porque a ciência só vê as coisas pelos fatos, pela matemática. Não pela filosofia, porque a filosofia imagina o mundo como ele deveria ser, mas pela palavra de Deus, que nós temos a Deus, o próprio autor da história, nos dizendo para onde caminha a história. E é isso que eu quero refletir com os irmãos. Para onde caminha a história? E como texto vamos usar Apocalipse, capítulo 5.
Vamos ler do verso 1 ao 14. Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 ao 14. Apocalipse 5, 1 a 14 diz o texto: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Queridos irmãos, para onde caminha a história? Versículo 1 nos diz uma verdade grandiosa. Diz o versículo 1: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Aquele que estava sentado no trono. Queridos irmãos, o Deus que está no trono, Ele tem um propósito para a história. O Deus que está no trono tem um propósito para a história das nossas vidas e a história do mundo. A história, aos olhos de Deus, ela tem um sentido. Aos olhos de Deus, ela tem um sentido. A nossa vida, ela não está à deriva, ela não está como um barco sem vela, sem leme. A nossa vida, ela tem um sentido quando nós a compreendemos pelos olhos de Deus, pela vontade de Deus. Deus tem um plano para a história. E notem que aquele que está sentado no trono, ele tem um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Segundo os teólogos, esse livro representa todos os acontecimentos, desde o início até o fim dos tempos. Esse livro contém toda a história da humanidade. Esse livro que está na mão direita, ou seja, na mão de poder de Deus, daquele que está sentado no trono, ele contém
todos os acontecimentos, desde o início até o fim da história. Queridos irmãos, toda a história está nas mãos de Deus. Toda a história presente nesse livro está nas mãos de Deus. Não está ao acaso, não está sem nenhuma resposta. A história está nas mãos de Deus. O livro está nas mãos de Deus. E notem, queridos irmãos, que alguém foi procurado digno de abrir esse livro. Só que ninguém foi achado. Ninguém foi achado. Versículo 2 e 3 diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O livro está selado com 7 selos. 7 é o símbolo da perfeição. Isso significa, queridos irmãos, aquilo que está contido no livro, a não ser que aquilo seja aberto, aquilo que está contido no livro não pode ser compreendido, não tem razão. Se o livro representa todos os acontecimentos, os fatos da história, se a história do mundo está no livro e ele está lacrado, está selado, a história não tem explicação, não tem sentido. Então, se ele permanecesse selado, se o livro permanecesse selado, os propósitos de Deus em explicar os acontecimentos não seriam realizados. O livro contém a história. Se ele está selado, ele não pode ser aberto. Se ele não pode ser aberto, não pode ser explicado. Queridos irmãos, o que nós queremos dizer com isso? Quando nós tiramos Deus do centro da história, ela não tem razão, ela não tem sentido. Quando nós tiramos Deus da explicação da história, a história não tem nenhum sentido. Quando nós tiramos Deus do centro, o que permanece é a dúvida de que não há nenhum sentido. Se você tirar Deus da sua vida não tem nenhum sentido. Se você tirar Deus da história, a história não tem nenhum sentido. Porque a história sem Deus é um livro selado. A história sem Deus é um livro selado. Notem, queridos irmãos, que ninguém foi achado digno de abrir o livro. Nem no céu, ou seja, nem Miguel, nem Gabriel, nem Maria, nem ninguém foi achado digno de abrir esse livro. Na terra também ninguém foi achado digno, ou seja, ninguém, nenhum filósofo, nenhuma mente brilhante do mundo, nenhuma ideologia foi capaz de abrir, de dar significado à história. E embaixo da terra também ninguém foi achado digno de abrir. Nada pode dar sentido à história, nada. Nem os anjos, nem os homens, nem os demônios podem dar sentido à história da nossa vida. Nada disso pode fazer com que a gente entenda o para que nós fomos criados, o porquê nós existimos, o para onde nós vamos, o porquê nós vivemos. Nada dessas coisas. Nada dessas coisas, queridos irmãos, podem explicar o sentido da nossa vida. Nada dessas coisas podem dar esperança às nossas vidas. Nada disso. E notem que existe, no versículo 4, olha, vamos ler o versículo 4. E eu chorava, João, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João chora, queridos irmãos, porque ele vê a impotência de tudo aquilo que existe em dar sentido à história. Nada pode abrir o livro, ou seja, nada pode dar sentido à história. Nada pode dar razão para mim e para a sua vida. E João chora. João chora. Ele começa a chorar. Esse choro de João muitas vezes retrata a nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós choramos porque não entendemos o que Deus quer mostrar com alguma coisa. O que o Senhor quer mostrar com essa perda.
O que o Senhor quer mostrar com essa decepção? O que o Senhor está querendo mostrar com a perda de um ente querido? O que o Senhor quer mostrar com esse fato tão sombrio na minha vida? Muitas vezes nós choramos, assim como João, porque nada pode dar sentido às coisas a não ser Deus. João chora porque para ele a história não tinha explicação ali. João chora porque para ele o livro estava selado, então ele nunca saberia o porquê das coisas. Mas notem no versículo 5 que o digno é encontrado. Alguém é encontrado digno de abrir esse livro. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Queridos irmãos, há consolo para nós. Quando nós imaginamos que não tem sentido para as coisas, quando nós pensamos que não há nenhuma razão, ecoa uma voz no céu dizendo: olha, não chores. Não chores. Porque tem uma explicação para isso. Não chores. Às vezes nós choramos com medo. Às vezes nós choramos com dúvidas. Às vezes nós choramos com incertezas, com medo do amanhã, com medo das coisas. Mas diante do nosso choro, ecoa uma voz no céu dizendo: olha, não chores. Não chores, porque existe alguém que é capaz de dar sentido à sua e à minha vida. Quem é a solução? Quem é o digno, queridos irmãos? Quem é aquele que é digno de abrir o livro e os selos? É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu. Jesus Cristo, irmãos. A solução está em Cristo. A explicação da sua vida está em Cristo. A explicação da minha vida está em Cristo. A explicação dos fatos que acontecem está em Cristo. Cristo é o centro. Tudo gira em torno de Cristo. Queridos irmãos, a chave para entender, se é que existe, se é que se pode compreender a Bíblia na totalidade, mas a chave para você entender a palavra de Deus é entendê-la a partir de Cristo. A partir de Cristo. Cristo está presente em todo o Antigo Testamento. Em Gênesis, Cristo é a mulher, é a semente da mulher. Em Êxodo, Cristo é o Cordeiro da Páscoa. Em Levítico, Cristo é o sacerdote perfeito. Em Números, Cristo é a nuvem que cobria de noite e de dia. Em Deuteronômio, Cristo é o profeta em Moisés. Em Juízes, Cristo é o juiz reto. Em Josué, ele é o capitão da nossa vitória. Em Ruth, ele é o nosso resgatador, o parente resgatador. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta perfeito. Em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Jesus é o nosso rei. Em Esdras e Neemias, Jesus é aquele que reconstrói as muralhas da nossa vida, as muralhas derrubadas da nossa vida. Em Esther, Jesus é o nosso Mordecai. Em Jó, ele é o nosso Redentor, que pega a nossa vida quando estamos destruídos e restaura a nossa vida ao ponto de nós dizermos: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Eclesiastes e Provérbios, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, Jesus é o nosso noivo amado. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. É aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É aquele que foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em Jeremias, ele é o nosso ramo de justiça. Em Ezequiel, ele é o homem maravilhoso de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem dentro daquela fornalha de fogo. Em Oséias, ele é aquele marido traído,
mas que ama incondicionalmente. Em Joel, ele é aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Em Obadias, é aquele que tem poder para salvar. Em Jonas, ele é o nosso missionário. Em Miqueias, ele é o mensageiro de belos pés. Em Naum, ele é o vingador da lei de Deus. Em Abacuque, ele é o grito de Deus dizendo: Senhor, aviva a tua obra. É o grito de Deus dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem a vide no campo dê o seu fruto, todavia eu me alegro no Senhor. Em Sofonias, ele é o nosso Salvador. Em Ageu, ele é o nosso restaurador. Em Malaquias, ele é o Filho da Justiça. Cristo está presente, irmãos, em toda a Bíblia. Em Mateus, ele é o Rei dos Judeus. Em Marcos, ele é o servo perfeito. Em Lucas, ele é o homem perfeito. Em João, ele é o Filho de Deus. Em Atos, ele é o Salvador do mundo. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, ele é a rocha firme. Em 2 Coríntios, ele é o triunfante que dá vitória. Em Gálatas, ele é a nossa liberdade. Em Efésios, ele é a cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria. Em Colossenses, é a nossa plenitude. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é a nossa esperança. Em 1 Timóteo, ele é a nossa fé. Em 2 Timóteo, ele é a nossa estabilidade. Em Filemão, ele é o nosso benfeitor. Em Tito, ele é a verdade. Em Hebreus, ele é o sacerdote supremo. Em Tiago, ele é o poder da nossa fé. Em 1 Pedro, ele é o nosso exemplo. Em 2 Pedro, ele é a nossa pureza. Em 1 João, ele é a nossa vida. Em 2 João, ele é o nosso padrão. Em 3 João, ele é a nossa motivação. Em Judas, ele é a fundação da nossa fé. Em Apocalipse, quem é Jesus? O princípio, o fim, o alfa, o ômega. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Queridos irmãos, o mundo não pode conhecê-lo. As filosofias não podem explicá-lo. As escolas não podem ensiná-lo. Herodes não conseguiu detê-lo. Nero não conseguiu silenciá-lo. Hitler não conseguiu pará-lo. Queridos irmãos, que visão você tem de Jesus? Para você, quem Jesus é? Jesus, ele é o vencedor. Ele é aquele que dá a resposta para o vazio da sua alma. É Jesus Cristo. Jesus tem a resposta para a história. É Jesus. Voltando, queridos irmãos. Notem que Cristo, o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, ele está em pé, no meio do trono. Versículo 6. Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé. Cristo está no meio do trono. Cristo é o rei do universo, irmãos. Cristo, ele está no centro. Ele está de pé porque ele tem poder. Cristo não está mais carregando aquela cruz encurvado. Cristo está de pé. Cristo está de pé. E notem, por que Cristo é capaz de dar sentido à vida? Por que Cristo é capaz de dar sentido à minha e à sua vida? O próprio texto explica. Versículo 6, a parte B. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Queridos irmãos, 7 chifres, 7 espíritos, 7 olhos e 7 espíritos simbolizam atributos de Deus. 7 chifres, todo poder. 7 é o número da perfeição. Poder, ou seja, Cristo, ele é onipotente. Por que ele pode dar sentido à minha e à sua vida? Porque ele é onipotente. Ele tem o poder. Cristo tem o poder para curar. Cristo tem poder para salvar. Quando Cristo veio aqui, as pessoas estavam perdidas. Nunca ninguém havia sido curado. Não tinha saúde pública. Cristo tem poder sobre a enfermidade. Chegava alguém, Senhor, fulano morreu. Não, eu cheguei. Chegou o reino de Deus aqui. Chegou quem tem poder sobre a morte. Não só porque eu ressuscito, mas porque eu morri e no 3º dia ressuscitei e eu venci a morte. Senhor, tem uma pessoa aqui endemoniada. Não, chegou aqui alguém que tem poder sobre os demônios. Senhor, a tempestade está terrível. Não, chegou alguém aqui que tem poder sobre a tempestade. É Jesus, irmãos. Jesus, ele é onipotente. Ele tem 7
olhos. Tudo vê, ele é onisciente. Jesus vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas, nada pode ser escondido. 7 olhos significa que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. 7 espíritos, onipresença de Deus. Deus é onipresente, ele pode estar em qualquer lugar. Queridos irmãos, Cristo pode dar sentido à vida, à história, porque ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Agora, na parte prática aqui, o que o fato de Jesus estar no centro deve gerar em mim e em você? Quais as atitudes que nós devemos tomar ao saber que existe alguém que está por trás de tudo? Versículo 8 diz: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Primeira coisa, orar. Se nós sabemos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, nós devemos orar. Nós devemos dialogar com esse Deus. Nós devemos entregar as nossas vidas em oração a Deus. E mesmo que as nossas orações não sejam respondidas, somente o fato de nós orarmos já transporta o nosso coração, a nossa mente, para uma dimensão na presença de Deus. Então, se o problema é resolvido, bem. Se não, ter Deus é melhor do que não ter problemas. Segunda atitude que deve gerar em nós, versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fosse morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, evangelizar. Anunciar o evangelho, queridos irmãos. Saber que Deus está no controle, que está no domínio, não significa que Ele tem o controle, sabe quem será salvo, sabe quem será condenado. Não. Justamente por saber que Deus é soberano, que Deus tem poder para transformar, nós devemos evangelizar. Terceira atitude que nós devemos ter nas nossas vidas ao saber que Cristo está no controle. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Queridos irmãos, terceiro, reconhecer a nossa posição espiritual. Reconhecer que nós fazemos parte de um reino. Reconhecer que se existe um Deus soberano e esse Deus estabeleceu um reino, é melhor você fazer parte desse reino. Queridos irmãos, nós devemos ter ciência de quem nós somos. Devemos ter ciência. Jesus veio aqui na terra, toda a humanidade vivia com lampião. Jesus chega e a luz elétrica é colocada para as pessoas. As pessoas viviam numa escuridão. Jesus chega e estabelece a luz elétrica. Ou seja, Cristo veio estabelecer o seu reino. Nós vamos reinar com Cristo na glória, mas nós já reinamos com Cristo, porque nós já fazemos parte de um reino. E esse reino, como refletimos algumas semanas passadas, não é o reino de César, é o reino de Cristo. Nesse reino, eu e você devemos evidenciar onde quer que nós estejamos. Onde nós chegarmos, irmãos, nós devemos pensar no seguinte: olha, aqui chegou um pedaço do reino de Deus. Aqui chegou um pedaço do reino de Cristo. E em último lugar, o que deve gerar em nós o fato de saber que Cristo está no controle? Versículos 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: Digno és o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Quarta atitude, isso deve nos levar a consagrar tudo o que nós temos a Deus. Notem no versículo:
receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Tudo deve ser consagrado a esse Deus soberano. A minha e a sua vida deve ser consagrada a esse Deus soberano. Uma vez que nós tomamos ciência de que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, a atitude que resta é consagrar a Deus as nossas vidas. E em último lugar, irmãos, o digno que foi procurado, que foi achado, que é Jesus, ele é adorado. Ele é adorado. O que nós vemos a partir de aqui é uma expressão de louvor maravilhosa. É uma expressão de cânticos de louvor maravilhosa. Primeiro, no versículos 9 e 10, nós vemos que os 24 anciãos e os 4 seres viventes que representam a igreja dizem, no versículo 9, e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Esse Cristo digno que foi encontrado, ele é merecedor do nosso louvor como igreja. Nós como igreja devemos louvar com entusiasmo, com alegria, com reverência, com temor, porque ele foi o digno encontrado de dar razão à nossa vida. Esse Cristo, irmãos, deve ser adorado continuamente na minha e na sua vida. Segundo lugar, versículos 11 e 12 diz que não foram somente a igreja, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, não. Mas notem, no versículo 12 e 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Os anjos adorando. Os anjos adorando. Não é somente a igreja nesse cenário que nós vemos. Os próprios anjos adorando. Milhares e milhares, milhões de milhões. E no versículo 13, os últimos seres que fazem parte desse louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. As criaturas, todas as criaturas aqui se unem à igreja e aos anjos para adorarem a Deus. Queridos irmãos, existe um Deus no controle da história. Existe alguém capaz de dar sentido a essa história, que é Cristo. E esse Cordeiro, que é adorado, que é digno, ele não se parece muito com o Jesus que muitas vezes vem à nossa mente. Porque esse Jesus, ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para fazer perecer. E esse Jesus é digno de toda a honra e toda a glória. Para concluir, irmãos, a nossa vida, ela não está à deriva. Mas ela não está à deriva a não ser que Cristo dê sentido à sua vida. Porque se Cristo não der sentido à sua vida estará à deriva. E para que você saiba para que fim a sua vida caminha, creia em Cristo. Entregue a sua vida a Cristo. Reconheça-o como seu Salvador e Senhor. Faça parte desse reino. E você vai ver que a sua vida é uma vida de abundância, como o próprio Senhor Jesus disse. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa aplicar essa palavra através do seu Espírito.